Análises de jogos, palpites, comentando jogos, jornalista esportivo. Está no ar o canal Analisando os Jogos da rodada com William Guimarães. Inscreva-se e compartilhe. Galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada, fim de semana com rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos abrir esse vídeo aqui, vamos começar falando de Fortaleza e Bahia. O Fortaleza no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 1-0 do Ceará jogando em casa. Já o Bahia venceu por 2-1 o Atlético Mineiro jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Fortaleza teve a semana inteira livre para trabalhar. Já o Bahia teve empate contra o América de Cali na Copa Sul-Americana. O Fortaleza está em 19º no Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o Bahia está na 4ª colocação. Tenta uma vitória para assumir a vice-liderança. O Fortaleza vem para essa partida 9 jogos sem saber qual é uma vitória na temporada. 26 derrotas consecutivas. Já o Bahia vem de 5 jogos sem saber qual é uma derrota na temporada. E vem para essa partida tentando quebrar um tabu. Desde 2021 não vence o Fortaleza no Castelão. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Jogo que vai ser a estreia do Renato Paiva no comando do Fortaleza. Pelo Renato Paiva tá chegando agora, pegar um Fortaleza em crise e pegar um Fortaleza que vem de uma derrota num clássico, é difícil imaginar o Bahia não vencer nesse jogo. Eu vou de Bahia, 1-0, gol do Caio Alexandre. Agora vamos falar de Vasco e Grêmio. O Vasco no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 2-0 do Botafogo jogando como mandante. Já o Grêmio perdeu de 4-1 do Cruzeiro jogando fora de casa. Os dois times que tiveram um jogo da Copa Sul-Americana nesse meio de semana. O Vasco perdeu do Independente Del Valle. Já o Grêmio perdeu do Alianza Lima. O Vasco está na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. Já o Grêmio está em 12º. Tenta uma vitória para subir posições. O Grêmio veio para essa partida tentando quebrar um tabu nesse jogo. Desde 2019 não vence o Vasco jogando em São Januário. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Duelo de dois times que vêm de derrota na última rodada. Dois times que vêm de derrota no meio de semana na Copa Sul-Americana. Dois times que precisam dar uma resposta pro seu torcedor. E acho que o Grêmio vai surpreender o Vasco em São Januário. Eu vou de 1-0 Grêmio, gol do Wagner Leonardo. Agora vamos falar de Mirassol e Santos. O Mirassol no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 1-1 contra o Palmeiras jogando fora de casa. Já o Santos venceu por 1-0 o Flamengo jogando em casa. O Mirassol está na 11ª colocação. Já o Santos está na 13ª colocação. Os dois times tentam uma vitória para subir posições. O Mirassol vem para essa partida invicto, jogando em casa no Campeonato Brasileiro. Vem de 5 rodadas sem saber qual é uma derrota na competição. E vem de mais 5 jogos sem saber qual é uma derrota em casa na temporada. Já o Santos vem de 3 jogos sem saber qual é uma derrota jogando fora de casa. E vem para essa partida defendendo um pequeno tabu. Desde 2023 são 5 jogos sem saber qual é uma derrota para o Mirassol. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Santos vem de 2 vitórias consecutivas, vem com a confiança lá em cima após ter vencido o Flamengo na última rodada. Mas eu apostaria numa vitória do Mirassol para esse jogo. Eu vou de 2-1 Mirassol. Gols de Reinaldo e Gabriel para o Mirassol e Neymar para o Santos. Agora vamos falar de São Paulo e Corinthians. O São Paulo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 2-2 contra o Bragantino jogando fora de casa. Já o Corinthians venceu por 1-0 o Ceará também jogando fora de casa. O São Paulo está na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. Já o Corinthians está na 9ª colocação. Tenta uma vitória para subir posições. O São Paulo vem para essa partida 5 rodadas sem saber qual é uma vitória no Campeonato Brasileiro. Já o Corinthians vem para esse clássico tentando quebrar um pequeno tabu. Desde 2023 são 6 jogos sem saber o que é vencer o São Paulo. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um Corinthians que veio com a confiança retomada após ter voltado a vencer na última rodada. Por um São Paulo que precisa reencontrar o caminho das vitórias dentro do Campeonato Brasileiro. Vou de São Paulo pro clássico, 2-1. Gol de André Silva e Arboleda pro São Paulo e Carrilho pro Corinthians. Agora vamos falar de Internacional e Ceará. O Internacional no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 1-0 Vitória jogando em casa. Já o Ceará perdeu de 1-0 do Corinthians também jogando em casa. O Internacional está na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. Já o Ceará está na 10ª colocação. Tenta uma vitória para subir posições. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Ceará vai contar com os retornos do Pedro Raul e do Pedro Henrique, que são os principais titulares do time do Ceará? Sim.
mas acredito que a força do Internacional no Beira-Rio vai prevalecer. Eu vou de 3-1 pro Internacional, 2 gols do Alan Patrick, 1 do Borré pro Inter, e pro Ceará eu vou num gol do Pedro Henrique. Agora vamos falar de Vitória e Bragantino. O Vitória no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 0-0 contra o Botafogo jogando fora de casa. Já o Bragantino empatou em 2-2 contra o São Paulo jogando em casa. O Vitória está na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta vencer para sair da zona de rebaixamento. Já o Bragantino está na 3ª colocação, tenta vencer para assumir a liderança. O Vitória vem para essa partida 8 jogos sem saber o que é vencer na temporada, e vem de mais 3 jogos sem saber o que é vencer jogando em casa. Já o Bragantino vem de 4 jogos sem saber como a derrota jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Apesar do Bragantino ter os desfalques do Gabriel, Sacha e John, eu ainda vejo o Bragantino favorito para vencer o Vitória dentro do Barradão. Eu vou de Bragantino para esse jogo, 1-0, gol do Lucas Barbosa. Agora vamos falar de Cruzeiro e Juventude. O Cruzeiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 2-0 o Fluminense jogando fora de casa. Já o Juventude venceu por 2-0 o Sport jogando em casa. O Cruzeiro está na 1ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para se manter na liderança. Já o Juventude está na 18ª colocação, tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. O Cruzeiro vem para essa partida invicto jogando em casa no Campeonato Brasileiro, vem de 14 jogos sem saber como a derrota na temporada, vem de mais 8 jogos sem saber como a derrota no Mineirão na temporada. Já o Juventude tenta sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro, vem de 7 derrotas consecutivas jogando fora de casa na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Juventude voltou a vencer no seu último jogo, sim. Teve a semana inteira livre para trabalhar, vem com a confiança retomada, mas mesmo assim eu acredito que o Cruzeiro ganhe sem menores dificuldades dentro do Mineirão. Eu vou de 3-0 Cruzeiro, 2 gols do Caio Jorge e 1 gol do Gabigol. Agora vamos falar de Palmeiras e Atlético Mineiro. O Palmeiras no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 1-1 contra o Mirassol jogando em casa. Já o Atlético Mineiro perdeu de 2-1 do Bahia jogando fora de casa. Os dois times que tiveram jogo nesse meio de semana. O Palmeiras teve o jogo contra o Mirassol no Campeonato Brasileiro onde empatou, como já mencionado. Já o Atlético Mineiro teve vitória contra o Atlético Bucaramanga na Copa Sul-Americana. O Palmeiras está na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para se manter no G6. Já o Atlético Mineiro está na 8ª colocação, tenta uma vitória para entrar no G6. O Palmeiras tenta sua primeira vitória no Allianz Parque nesse Campeonato Brasileiro, vem para essa partida 3 rodadas sem saber como a vitória na competição. Já o Atlético Mineiro vem para essa partida defendendo um tabu, desde 2020 não perde do Palmeiras no Allianz Parque. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Atlético Mineiro tem chance de preservar ali alguns titulares por conta da viagem na Colômbia desse meio de semana. O Palmeiras precisa desesperadamente conseguir sua primeira vitória em casa no Campeonato Brasileiro. Precisa ganhar para não ver os líderes se distanciando. Vou de Palmeiras para esse jogo, 1-0. Gol do Vitor Roque. Agora vamos falar de Sport e Botafogo. O Sport no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 2-0 do Juventude jogando fora de casa. Já o Botafogo empatou em 0-0 contra o Vitória jogando em casa. O Sport está na 28ª colocação do Campeonato Brasileiro. Não tem como sair da lanterna e da zona de rebaixamento nessa rodada, mas tenta conseguir sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Já o Botafogo está na 6ª colocação, tenta uma vitória para se manter no G6. O Sport vem para essa partida 15 jogos sem saber o que é vencer na temporada, e de mais 8 jogos sem saber o que é vencer jogando em casa. Já o Botafogo vem de 6 rodadas sem saber como a derrota na competição. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Botafogo vem de um tropeço em casa na última rodada, precisa se recuperar no campeonato, enfrenta o pior time da competição. É um jogo que o Botafogo não pode nem sonhar em desperdiçar pontos. Eu vou de 2-1 pro Botafogo, gol de Marlon Freitas e Arthur pro Botafogo, e pro Sport eu vou num gol do Gonçalo Paciência. Agora vamos falar de Flamengo e Fluminense. O Flamengo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 1-0 do Santos jogando fora de casa. Já o Fluminense perdeu de 2-0 do Cruzeiro jogando em casa. O Flamengo está na 2ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para assumir a liderança. Já o Fluminense está na 7ª colocação, tenta uma vitória para entrar no G6. O Flamengo veio para essa partida invicto, jogando em casa no Campeonato Brasileiro, vem de 9 jogos sem saber como a derrota no Maracanã na temporada, vem de 4 vitórias consecutivas jogando em casa. Já o Fluminense vem de 3 jogos sem saber como a derrota jogando como visitante. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Eu vou dar uma opinião sincera aqui. Eu fico naquela dúvida de como vai ser a parte tática do Fluminense nesse primeiro jogo pós saída do John Arias. Se fosse para ir numa vitória para alguém nesse clássico, eu iria numa vitória do Flamengo. Eu vou de 1-0 Flamengo, gol do Jorginho.
Bom, falamos dos jogos do Campeonato Brasileiro, deixei meus palpites. Espero que vocês deixem o palpite de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem tá se inscrevendo, deixando um like, compartilhando, comentando. Isso é importante demais pra mim, me ajuda a tentar crescer no canal e motivar a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada.